Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam dominando a sua vida, seu coração, a sua mente, neste dia e cada dia da sua vida. Estamos aqui para adorar a Deus, para prestar um culto. Enquanto estivemos fora do ar, o Ministério de Louvor continuou adorando ao Senhor, prestando culto. E agora voltamos para a ministração da palavra de Deus. Nossa palavra que nós desejamos, a nossa oração, é que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, trazendo ao seu coração a paz do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 66 ao versículo 71, o texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o seu coração nesta noite. Evangelho de João, capítulo 6, versos 66 ao 71. Diz assim a palavra de Deus: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez buscamos a Tua face, a Tua presença, porque sabemos que o Senhor está aqui conosco, ó Pai. E pedimos que agora, ó Pai, a Tua palavra possa chegar aos corações que nos veem, que nos assistem, conforme o Teu querer e para a glória do Teu nome, Senhor. Que ela prospere na vida de cada um, na vida da Tua igreja. E, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e glorificado, e vidas conheçam o verdadeiro Senhor e Salvador que é Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vivemos dias em que a palavra tem grande importância e tem grande influência. Esse é o fenômeno da pós-modernidade, com o aparecimento da internet, das redes sociais. E toda pessoa agora, em qualquer lugar do mundo, pode falar com o mundo todo. E no Brasil de hoje, com o acirramento da divisão política do país, entre esquerda e direita, entre apoiadores do governo e contrários ao governo, então todos acham que têm o direito de falar o que quiserem. E nós sabemos quais têm sido as consequências trágicas desse tipo de comportamento. Um país dividido, famílias divididas, amigos separados, irmãos de fé que não mais comungam juntos. Nós podemos nos perguntar como e por que chegamos a este ponto de ruptura. E dói muito, irmãos, vermos cristãos defendendo ideologias ateias, que negam o Deus Criador, que defendem a matança de crianças no útero de suas mães, mas se escandalizam com a matança de animais irracionais
para a alimentação das pessoas famintas. E eu volto a perguntar, por que isso está acontecendo dentro das igrejas chamadas cristãs? E preste bem atenção, nós somos a geração que está vendo se cumprir as profecias bíblicas sobre a apostasia cristã. Não tenha dúvida disso. Somos a geração que está vendo as profecias bíblicas sobre a apostasia da igreja se cumprindo. Como predisse bem o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4, versículo 1, dizendo que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Este é o tempo que nós vivemos. E a palavra é essa, cuidado, para você não ser enganado. E eu quero perguntar a você nesta noite, qual é a palavra que você tem ouvido nestes dias? Qual é a palavra que você tem ouvido nestes dias? Esse texto do Evangelho de João, que nós lemos, ele está contido em um contexto onde o Senhor Jesus exibe toda a grandeza do seu ser. No capítulo 6, se você acompanhar, primeiro ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta com eles uma multidão de quase 5.000 homens. E o povo ficou tão extasiado com este milagre que quiseram arrebatá-lo para o proclamarem rei, conforme diz o versículo 16. Depois Jesus anda sobre as águas, deixando os seus discípulos apavorados, sem saber o que estava acontecendo. Mas depois ainda Jesus, uma multidão vai ao encontro dele, e ele então fala sobre a missão que havia recebido do Pai. Salvar todos os que o Pai lhe desse. E ele disse no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus mostra a total incapacidade do ser humano para salvar-se a si mesmo. É Deus, por meio de Jesus Cristo, que salva aqueles que Ele mesmo elege. E Jesus vai mais além e diz, olha, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Pense bem, se essas palavras de Jesus até hoje escandalizam a muitos, mesmo depois de 2000 anos de história e depois de Jesus ter vencido a morte, imagine o impacto dessas palavras sobre aqueles que as ouviram pessoalmente de Jesus. Os versos que nós lemos, irmãos, eles nos trazem alguns aspectos muito interessantes. No versículo 60, nós não lemos, diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E o verso 66 diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então nós aprendemos aqui que se escandalizar com as palavras de Jesus e abandonar a fé nele, não é um fenômeno apenas dos nossos dias. E é interessante observar que quando eles dizem duro é este discurso,
Essa palavra traduzida por duro significa, no seu original, não uma palavra difícil de entender. Não é esse o significado. Mas o significado é uma palavra rude, é uma palavra ofensiva. Ele estava dizendo, olha, a palavra do Senhor está nos ofendendo. Ela é muito rude. E esses discípulos não permanecem, portanto, com Jesus por muito tempo, porque eles acham que a palavra de Jesus é intolerável. Ofende a sua fé, as suas convicções. Mas não é esse o mesmo fenômeno que nós assistimos hoje? Jesus é rejeitado em todas as partes, porque ele não é politicamente correto. Jesus não está preocupado em agradar a esquerda ou a direita, a A ou a B. Jesus está preocupado em proclamar a verdade absoluta. Essa verdade que o mundo não quer ouvir. E por isso mesmo o mundo o rejeita. Mas no versículo 63, Jesus diz, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Jesus está dizendo que ele, que já é o portador do Espírito, porque o Espírito só foi dado à igreja depois, que ele fala as palavras de Deus. E é por isso que Jesus diz àqueles que o rejeitam, que dizem que a sua palavra é dura, ele diz, olha, as palavras que eu lhes tenho dito são Espírito, isto é, são produto do Espírito Santo, que dá vida. E são a própria vida. Ou seja, as palavras de Jesus, quando são corretamente entendidas e absorvidas, geram vida. Se as palavras de Jesus nesse discurso forem corretamente entendidas, então, em vez de rejeitar a Jesus, nós o veremos como o pão do céu, como aquele que dá a sua carne pela vida do mundo, como aquele que é o único que provê a vida eterna. E aí nós o receberemos e creremos nele. Aqueles que assim fizerem provarão a vida eterna imediatamente e desfrutarão da promessa de que ele os ressuscitará no último dia. Que gloriosa promessa! As palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Eu pergunto então a você que me ouve, que me assiste, qual palavra você tem ouvido nesses dias? Que palavra você tem ouvido nestes dias, meu irmão, minha irmã? Pense nisso com muita seriedade. As palavras dos blogueiros, dos políticos, dos influenciadores digitais dos nossos dias, podem lhe dar vida? Mas o que nós temos visto nestes dias, irmãos? Pessoas angustiadas, pessoas sem esperança, deprimidas, pessoas com medo da morte, pessoas presas em suas casas e presas em seus pensamentos a palavras que não dão vida. Muito pelo contrário, a palavras que geram morte física, mental, espiritual. É isso que nós estamos assistindo nestes dias.
Mas ao contrário daquilo que nós lemos na palavra de Deus, que as palavras de Jesus, que tanto contrariam este mundo, são espírito e são vida, e vida eterna. O verso 66, quando diz que muitos abandonaram a Jesus porque não podiam mais suportar a sua palavra, não, talvez seja o contrário do que nós poderíamos imaginar. Nós temos de ver todas as pessoas seguindo a Jesus. Mas a verdade é que o ser humano pecador continua o mesmo. Não importa se ele é do século I ou se ele é do século XXI. Ele continua não suportando as palavras rudes e ofensivas de Jesus. Quantos frequentadores de igrejas, irmãos, têm deixado de ouvir a pura palavra de Deus para ouvir as palavras de ideólogos ateus, de militantes da ideologia dos direitos humanos, como temos assistido nestes dias em todo o mundo? Isso é um exemplo para você ver a hipocrisia dessas pessoas, a hipocrisia desse mundo chamado ocidental e civilizado, e que tanto despreza as palavras de Jesus. Agora estão fazendo marchas violentas em todo o mundo contra o racismo, usando como pretexto a morte de um homem negro por um policial branco estúpido e sem escrúpulos, para defenderem uma causa. Mas pensem bem, ao mesmo tempo que eles estão fazendo essas manifestações e quebrando e destruindo tantas coisas, eles mesmos impedem que latinos ou negros que fogem da fome, da miséria, na África ou na América do Sul, continentes que foram dilapidados pela ganância do estilo de vida ocidental, entrem em seus países em busca de uma vida menos aviltante. Que hipocrisia! Que hipocrisia! Navios chegam à Europa superlotados de negros, africanos, que muitas vezes são deixados à deriva, porque estes que protestam falsamente são hipócritas, não querem que eles entrem nos seus países. E eles não são capazes de desistir de uma vida de ostentação, de facilidade, mas protestam contra tudo. Não é sem razão. Quanta hipocrisia, irmãos. Porque toda a vida humana importa. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem um valor infinito. Seja ele preto, branco, azul, amarelo, seja o que for. Mas, nesse mundo hipócrita que rejeita as palavras de Jesus, nesse mundo que não rejeita, que não renuncia a um estilo de vida que tem destruído natureza e tantas coisas, um estilo de vida vazio e consumista, não desistem desse tipo de vida para socorrer aqueles que morrem de fome nos seus próprios países. Mas saem para ruas para fazerem protestos. As palavras de Jesus contra esse tipo de gente, de fato, são duras e difíceis de suportar. Por isso não querem ouvi-las.
Mas Mateus 25, verso 41, que nós lemos hoje pela manhã, no estudo da escola dominical, diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Mas o texto prossegue, irmãos, e no versículo 67, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Nos versos 64 ao verso 65, Jesus mostra que ele conhece aqueles que são os seus verdadeiros discípulos. E desse modo a pergunta que ele faz no versículo 67 não é uma pergunta mal-humorada de alguém decepcionado, porque muitos o haviam abandonado. Pelo contrário, é um desafio que Jesus faz aos seus discípulos. Vocês também não querem ir embora? A pergunta é feita mais por causa deles do que dele. Os discípulos precisam articular uma resposta, mais do que Jesus necessita ouvi-la. E pode-se perceber pelo ritmo da narrativa que nessa ocasião a debandada foi substancial. E que apenas um grupo muito restrito ficou ali com Jesus, talvez apenas os 12 tenham permanecido. Mas precisamos entender, irmãos, que Jesus nunca buscou prestígio ou popularidade deste mundo. No Evangelho de João, capítulo 5, 41, ele diz: eu não aceito glória que vem dos homens. Por isso não fique admirado com o número grande de pessoas que se dizem cristãs, mas não suportam as palavras de Jesus, buscam outras palavras que caiam melhor em seus ouvidos pecaminosos, preferem ouvir aqueles escritores da internet, preferem ouvir falsos profetas com as suas mentiras, do que ouvir a genuína e pura palavra de Jesus. Infelizmente, é isso que assistimos assustados nos dias de hoje. Quantos estão perdendo a sua fé, a sua esperança, as suas amizades, a sua igreja, por não darem ouvidos às palavras de Jesus? Você tem achado que as palavras de Jesus são muito rudes e ofensivas para os nossos dias? Como você responde a esta pergunta de Jesus? Vocês também não querem se retirar? Ela é feita a cada um de nós, hoje, aqui e agora. Verso 68, verso 69. Como sempre, Simão Pedro toma à frente e fala o que pensa. E aqui, a resposta de Pedro, ela tem duas partes. Na primeira ele pergunta: Senhor, para quem mais iremos? Que alternativa há? Considerando que o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Que alternativa você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, tem? Além das palavras de Jesus, que são espírito e são vida, e são palavras de vida eterna. Qual a opção que você tem nesse mundo?
A gente pode até entender que Pedro talvez não tenha entendido muito o discurso de Jesus. Talvez ele mesmo tenha se assustado. Com aquilo tudo. Mas Pedro recorre àquilo que Jesus disse no versículo 63, as suas palavras são espírito e vida. Essas palavras se discernem espiritualmente e não intelectualmente. Mas a segunda parte, ele diz, olha, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. É interessante que os verbos crer e saber, eles são extremamente comuns no Evangelho de João. E muitas vezes eles são quase que sinônimos. O conhecimento nesse quarto evangelho é muitas vezes pessoal, ou seja, é o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo que constitui a vida eterna. Na oração sacerdotal, capítulo 17, verso 3, Jesus disse, para que conheçam a Ti e tenham vida eterna. E ao mesmo tempo o adjetivo santo une Jesus a seu Pai, que é santo. Tudo isso era bastante para que eles vissem em Jesus aquele que era maior do que um profeta, maior mesmo que Moisés. E Jesus era ninguém menos do que o Santo de Deus, o Messias, o ungido de Deus. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E é interessante, irmãos, que no verso 70, diz Jesus, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Aqui, a narrativa, ela pode mostrar que aquilo que Pedro diz talvez seja um pouco pretensioso. Olha, nós temos crido. Como se eles fossem melhores do que aqueles que haviam saído, aqueles discípulos instáveis que tinham ido embora. Talvez eles fossem superiores na compreensão da palavra de Deus. E de fato as palavras de Pedro poderiam quase ser entendidas no sentido de que eles estavam fazendo um favor a Jesus. Está vendo, Jesus? Aí, ó. Os outros abandonaram o Senhor, mas nós somos bons, nós estamos aqui. Mas entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, Jesus não permitirá nem um sussurro de pretensão humana na questão da salvação. Nem um sussurro de pretensão humana. Não foram os 12 que escolheram ficar com Jesus. Ele os escolheu. E mesmo nessa escolha, o único fracasso catastrófico entre os 12, Judas, não foi imprevisto. Ele ficou com Jesus. Ele não saiu com os outros. Mostra a completa e absoluta soberania de Jesus. Tudo estava dentro do plano e do projeto de Deus. Nada por acaso. E a lição aqui é que você que tem permanecido nas palavras de Jesus, não faz pelos seus méritos, mas é somente pela graça de Jesus que você permanece nele. Por isso glorifique a Deus e ande nos caminhos de santidade do Senhor.
Porque o supremo adversário de Deus, ele opera de tal forma por trás dos seres humanos caídos, que a malícia deles se torna a malícia deles. Mas Jesus pode discernir o coração, a mente, os pensamentos. E só Ele pode fazer isso. E assim como Judas permaneceu dentro da igreja, muitos falsos profetas, Judas permaneceu como discípulo de Jesus, muitos falsos profetas permanecem dentro da igreja em nossos dias, para que se cumpra as escrituras sobre a apostasia final. E por isso, no verso 71, o evangelista, escrevendo, alguns anos depois, ele identifica quem era aquele que havia de trair Jesus. Para quem iremos nós? O que você mais ouve nestes dias são palavras de morte. Não há palavra de esperança e nem de vida naquilo que você tem ouvido nos noticiários. Pois os seres humanos não podem dar vida por si mesmos. As ideologias humanas, talvez tão caras para você, vão desaparecer dentro de pouco tempo. E aqueles que buscam nelas razão para viver, serão frustrados, se tornarão pessoas vazias, sem esperança. E só restará o desespero, como a história bem tem nos mostrado. Vá para Jesus. Para onde iremos nós? Vá para Jesus. Pois somente Ele tem palavras de vida eterna. As suas palavras são espírito e são vida. Pense nisso, meu amado ouvinte, nessa noite. A morte um dia chegará para todos nós. Nenhum de nós escapará de suas garras. Seja pela Covid-19, por câncer, por uma doença desconhecida, por um acidente de carro, por dengue, por AIDS, ou por qualquer outra doença, ou mesmo pela velhice. E essa pandemia, ela está apenas mostrando aquilo que o ser humano gostaria que ficasse escondido. Ela mostra a limitação da vida humana, a fragilidade da vida humana, e mostra a nossa completa incapacidade de decidir se vamos viver ou se vamos morrer. Está mostrando diante de nós. Por isso, fugimos. E a Bíblia diz claramente que a morte é o salário, que a morte é o pagamento que o ser humano tem direito de receber por causa do seu pecado. E é isso que você está ouvindo todos os dias. A alma que pecar certamente morrerá. E a única solução já foi trazida em Jesus Cristo. Porque Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. A pandemia está escancarando a realidade do pecado na vida da humanidade. Escancarando. Mas quem pensa nisso? Mas eu quero nessa noite desafiar você. Se você ainda não foi, ou se você está procurando qualquer outra palavra, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Por quê? Porque Ele venceu a morte.
Jesus já conquistou a vida eterna para aqueles que o Pai lhe deu. O que mais nós queremos? As suas palavras são espírito e são vida. Em nome de Jesus, não troque as palavras de Jesus registradas na Bíblia Sagrada por palavras de morte que você ouve nestes dias. E eu termino essa palavra citando 1 Coríntios 15, versos 58 em diante, verso 50 até o 58, que diz o seguinte: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória sobre a morte por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Nestes tempos de tantas palavras de morte, você possa ouvir a palavra de vida, que é Jesus Cristo, o vencedor da morte. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela é viva, porque ela é poderosa. Obrigado pela palavra de Jesus, que são espírito e são vida. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos enviou o teu Filho, a palavra feita carne, a palavra que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a palavra do Senhor, Ele é a vida. Obrigado, Senhor. Ó Deus, que essa palavra possa alcançar os corações que a ouviram nesta noite, e que nós, como igreja, possamos cada vez nos apegar mais à tua palavra, nos apegar mais às tuas promessas, confiar mais no Senhor Jesus, o Senhor de toda a terra, que Ele tem todo o controle sobre todas as coisas. Perdoa-nos, ó Pai, quando pecamos, quando falhamos, como deixamos de ouvir a tua palavra para ouvir palavras de homens pecadores. Perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E faz-nos ouvir, ó Deus, a tua palavra, que é a verdade, Pai. Faz-nos ouvir, ó Deus, as palavras de vida eterna, para que nós possamos estar com o Senhor naquele dia glorioso, quando o Senhor voltar. Obrigado, Senhor, porque cremos em Ti, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Abençoa aqueles que ainda não têm essa certeza, Pai, para que a partir de agora possam crer em Jesus Cristo, o Senhor da vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.